Olá, empreendedores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do E-Commerce em Rota. Hoje eu estou aqui com a Camila, da Belle Ruby, uma empresa de moda feminina que está há 3 anos no mercado. Se você está aqui para se inspirar e aprender estratégias valiosas de quem realmente vive de vendas online, você está no lugar certo. E antes de começarmos, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a J3 Flex e a J3 Express, por apoiarem o nosso canal e acreditarem no empreendedorismo digital. Muito obrigado. Milas, é um prazer receber você. Queria que você contasse um pouco para nós e para os convidados que estão nos assistindo um pouco da Belle Ruby e como você teve a ideia do negócio e o que você fazia antes. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu trabalhava antigamente como assistente de uma advogada. E aí eu comecei a ver uma oportunidade de trabalhar no empreendimento online, porque sempre foi uma vontade que eu sempre quis, Sempre foi o seu sonho? Sempre foi o meu sonho desde a infância. E aí, depois que passou a pandemia, as coisas ficou um pouco mais difícil e eu consegui conciliar o meu trabalho como assistente da advogada junto com o empreendimento. Então, eu consegui juntar esses dois e dei início a um sonho. Legal. E foi mais ou menos em qual ano que você decidiu ali empreender e fazer esse projeto em paralelo junto com o seu emprego? Foi depois da pandemia. No ano de 2022, eu consegui abrir a empresa e consegui dar seguimento. Certo. E por que você decidiu... Você trabalha com moda feminina, né? Se Isso. puder falar um pouquinho também. Por que você decidiu trabalhar com moda feminina? Você já gostava desse nicho? Você já tem experiência ou pessoas que você admirava que já vendiam esse negócio? A minha mãe, ela era sacoleira, então ela já vendia roupa, sabe? E aí eu sempre gostei, achei muito legal, admirava isso também. E eu gostava desse nicho, dessa área. Então, eu comecei a ter a oportunidade de conseguir trabalhar com as roupas femininas. No começo era um pouco difícil, porque eu não sabia o que vender. Porque existem muitas roupas no mercado feminino. Sim. E aí eu fiquei naquela de... não sei o que vai sair mais no online, porque o meu foco era o online. E aí eu fiquei testando produtos, testando peças diferentes. Comecei também a vender até mesmo acessórios, né, bijuterias, coisas e tal. E aí depois eu consegui encontrar o meu público-alvo, que a partir disso eu consegui bolar estratégias para começar a crescer e escalar. Certo. E como você decidiu, como que foi esse início, né, para o pessoal aí que está nos assistindo, como foi esse início para você escolher por onde você pegar essas roupas, né, os fornecedores? Então, como você escolheu esses fornecedores? Você tinha algum conhecido? Pela sua mãe ser sacoleira, como você disse, ela já tinha alguns contatos, que isso daí fez muita diferença para você? Sim, ela tinha alguns contatos, sim. Eu comecei, inclusive, com os fornecedores dela, trazendo para online, porque ela não tinha muita familiaridade com online e eu conseguia ter. Aí eu trouxe para online, mas acabou não dando muito certo, porque as peças não saiu bem. E aí eu fiquei tentando construir quais peças que eu precisava pegar para ter saída. Eu sabia que ia ter, mas eu não sabia quais. E aí eu fiz conexão de networking com um amigo, que até hoje a gente se fala, tem conexão e tudo mais. E aí a gente começou a entender sobre o mercado de marcas, roupas femininas. Sim. De marcas. E aí eu fui para esse público, que é um público que escolhe mais marcas do que produtos sem ser de marca. Aí eu encontrei o meu público nisso. Legal. E você pode falar as marcas que você trabalha ali, que você revende na sua loja? Sim, é a Sawari Jeans e a Biotipo, por enquanto. Eu quero expandir para outras marcas também, mas de início a gente está com essas. Legal. E quais canais ali no começo, né? Porque o começo sempre é o mais difícil, porque você às vezes a gente não tem experiência, né? É um negócio totalmente novo, você estava ali no seu emprego, então teria que fazer isso daí em paralelo. Como que foi esse início para você? Você começou a vender direto no Marketplace ou você vendia pelo Instagram? Como que foi? No começo eu vendia no Marketplace do Facebook, mas certo. aí estava um pouco complicado e eu percebi que lá não tinha como escalar bem. Então eu comecei a ir para o Mercado Livre. Aí eu comecei a vender no Mercado Livre, começou a sair legal. Depois eu fui expandindo para outros canais de venda, porque eu vi a necessidade que tinha. Não é legal depender apenas de um. Aí eu fui expandindo para Shopee, Shein, Magalu. Mas isso já no início ali em 2022 ou ao longo do tempo? Não, ao longo do tempo mesmo. Porque certo. No início de 2022 foi apenas no Mercado Livre. Tá. E hoje quantos canais você está presente, que você vende? Eu estou em 3, mais força. É o Mercado Livre, a Shopee e a Shein. Certo. E falando assim um pouco sobre os desafios que você teve nesse início,
O que você pode falar pra gente, para as pessoas que estão nos assistindo, que gostaria de trilhar esse mesmo caminho que você, gostaria de criar uma marca, empreender, tão jovem? Como que foi os desafios do começo? Tem algum grande desafio que você passou e você falou, meu, isso daqui quase me fez parar, quase me fez desistir, ou não deu certo, mas eu perseverei? Sim, eu acredito que o maior desafio foi a minha mentalidade, porque eu não tinha uma mentalidade de longo prazo. Então eu achava que as coisas iam acontecer muito rapidamente. E no empreendimento não é assim. Tem muitos erros, já teve também bastante prejuízo. E é tudo na base do teste, então foi bem difícil por causa disso, da mentalidade que eu precisei ter a consciência de construir uma mentalidade a longo prazo e que tivesse resistência de perseverar. Sim, porque a gente sempre é muito imediatista, né? Sim. Nós, seres humanos, e principalmente jovem, né? E a gente quer tudo pra ontem. Mas teve algo assim que aconteceu que foi bem difícil pra você nesse início, que quase fez você parar ou desistir, ou que foi muito desafiador? Sim, quando eu comecei a comprar muito mais do que eu vendia. Então isso quebrou o fluxo de caixa muito. E aí acabou que ficou bem complicada a parte financeira da empresa. Foi essa parte. Então você comprou muito mais produtos ali, roupas para você vender, e acabou a saída não sendo tão grande, e você ficou devendo ali na questão de ter um caixa para a empresa. Sim, porque eu não verifiquei melhor a demanda do produto que o produto tinha. Então eu comprei muito achando que ia ter uma saída legal. E não foi assim. Mas aí você fez teste antes para saber que esse produto saía, ou não? Você já vendia ele? Como que foi isso? Eu fiz um teste, mas foi um teste um pouco superficial, vendo de hoje em dia. Porque eu deveria ter feito um teste mais profundo para poder saber se eu deveria investir tanto valor naquelas peças. E foi o que quebrou, porque as mercadorias demoravam um pouco de chegar e eu investi um valor à vista muito grande. E aí travou o fluxo de caixa e quase quebrou. A gente sempre pergunta isso porque a gente sabe que é muito difícil essa questão do fluxo de caixa. A gente vê muitas pessoas falando que tem que ter todo esse controle para poder você gerenciar o dinheiro para comprar muito bem e você não deixar ele faltar para você investir em outras coisas, ou até mesmo ter para alguma reserva, para algo que surge ali de imprevistos, né? Então por isso que essa dica que você deu já é muito valiosa para o pessoal que está nos assistindo, para poder fazer esse controle. E como que hoje está a empresa, né? Passando esses 3, 4 anos aí que você já está com a loja, hoje você tem alguma venda no físico também, ou é 100% online, somente nesses 3 canais que você citou? Como que está a estrutura hoje? É somente você no time? Sim, por enquanto é só eu, é também um desafio, né, diário. Sim. E assim, o legal é porque eu consigo ver os avanços que teve, né, ao longo desse tempo. Porque agora eu tenho já um espaço alugado para poder colocar os estoques que antes não tinha. Então, já mudou bastante coisa. Hoje tá tendo um controle melhor, né, de fluxo de caixa. Eu consegui aprender com os erros e consegui trazer isso pra realidade. E o que, assim, uma pergunta, né, um pouquinho, às vezes, pessoal de responder, mas o que ninguém te contou ali sobre empreender e que você achava, não, isso daqui é simples, é fácil, e aí na hora de você colocar um negócio, a mão na massa ali, você viu que não é bem assim, que é um pouco mais difícil, que é um pouco mais complicado. O que você poderia dar de dica pra gente? Com certeza é o que os gurus aí falam, que vai ser rápido, você vai conseguir ganhar muito dinheiro rápido. E no começo eu perdia muito dinheiro, então foi na base de muito teste. Para começar a ganhar dinheiro, teve muitas percas. E então a mentalidade que entra muito nesse ponto de que precisa ser construída uma mentalidade forte para que haja perseverança e a longo prazo, porque realmente as coisas acontecem no longo prazo. Não adianta ficar no imediatismo. Não, eu concordo com você. E isso é bom, né? Você já pensar dessa forma, porque você consegue já pensar num grande retorno, sei lá para 2030, 2027, 2028, porque as coisas não acontecem de imediato. Inclusive ontem eu estava num treinamento de e-commerce e aí o fundador do Nuvem Shop, que chama Alejandro, se eu não me engano o nome dele, ele disse muito bem sobre isso, que ele criou a empresa, ele é argentino, né? Criou a empresa em 2011 e nesse tempo até 2020, cara, eles sofreram muito. Teve que pegar dinheiro ali com o fundo de investimentos, né? Então eu operava no zero. Então eles dormiam 5 pessoas no mesmo apartamento durante 7 anos aqui no Brasil. Nossa.
Então, assim, imagine você passar por todo esse processo e saber que o negócio vai dar certo. Aí em 2020, com a pandemia, aí todo mundo queria vender online, porque não tinha tantas pessoas com loja online igual tem hoje, né? Então aí o pessoal começou a criar muita loja online e o negócio, assim, explodiu de e-commerce. Eu acredito que na pandemia explodiu pra geral a parte digital, porque as pessoas ficavam em casa, né? Exato. E compravam online. E aí ele falou muito sobre isso, né? Sobre a perseverança de acreditar, porque no começo não era fácil, não tinha dinheiro para nada. E no fim valeu a pena. E aí mesmo assim, quando vem o crescimento, não que vai ser tudo mil maravilhas, né? Porque quando veio o crescimento, ele tinha 100 pessoas no time ali mais ou menos, e teve que contratar 300 de última hora, tinha que treinar o pessoal. Exatamente. No meu caso, como eu ainda trabalho sozinha, por exemplo, eu tô vendo sim o crescimento, mas eu preciso pegar parte desses valores, no caso a maioria, para reinvestir, para poder crescer. Então não é para mim esse dinheiro. Exato. Eu acredito que uma ilusão muito grande é o empreendedor pensar que o valor vai ser dele, de todo o dinheiro que tá entrando é dele, e usar mais desse valor do que investir mais na própria empresa, para que ele cresça a longo prazo. Sim. E falando assim sobre desafio que você tomou ali no negócio e você fez, por exemplo, algo que foi muito arriscado, que você teve que tomar. Tirando esse que você disse, teve que comprar muita mercadoria. Mas teve algum outro caso que você teve que tomar muito e falei, agora eu vou investir tudo nessa blusa aqui, porque essa blusa tá saindo muito e eu vou arriscar nela. Teve algo assim mais que você fez e deu certo ou deu errado? Sim, teve, que no caso foi o meu curva A peça que eu mais vendo. E aí eu resolvi pegar 2.000 peças de produção, que na época era muito, porque eu não tinha, não ia fazer uma produção desse valor que fica muito caro. E aí eu resolvi e deu certo. Deu alguns perrengues no caminho, mas deu certo, porque eu precisava ter profundidade de estoque. E eu não tinha essa profundidade. Então, para escalar, precisa ter essa profundidade de estoque. E aí ela vendeu muito, então foi algo bom. Você teve que comprar muito ela vendeu muito. Sim, aí eu sempre fui repondo porque ela vendeu bem. E hoje, Camila, é legal você falar isso porque você é sozinha hoje no seu negócio, então talvez é a realidade de muitas pessoas hoje que vendem ali em plataformas como Mercado Livre, a Shein mesmo. E como que é lidar com tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que eu vou abrir uma empresa, vou abrir um CNPJ, vou fazer e vai ser mil maravilhas, né? Eu vou contratar depois funcionários, aí todos eles cuidam das coisas, eu não preciso fazer nada, né? Talvez o pessoal tenha essa mentalidade. Mas como que é você lidar com tudo? E você pode contar um pouco do que você faz no dia a dia? De tudo, sim? De forma resumida? O primeiro passo, que é bem ilusório, que a pessoa acredita, é que vai trabalhar menos. Você vai trabalhar muito mais. Sim. Você vai virar, às vezes você nem vai dormir direito. E como eu estou, no momento, ainda sozinha no time, é tudo eu, então é eu que faço tudo. Marketing, estratégia, operação, embalar pacote, arrumar estoque, comprar mercadoria, tudo eu. Então fica um pouco de sobrecarga, sim. Mas é um processo de entender mesmo a longo prazo. Sim. E aí você hoje faz todo esse processo de embalagem dos produtos ali você tem uma loja como estoque ou um galpãozinho para você fazer isso? Ou... Sim, eu aluguei um espaço para que eu pudesse trabalhar lá. E como você... Pra gente falando um pouco sobre essa parte de estoque agora, como que você lida com a questão do fulfillment? Para você vale a pena? Você tem algumas peças em fulfillment ou não? Você prefere mesmo embalar os produtos e ter controle sobre o que você envia para o seu cliente? Atualmente sim, mas não tanto, porque eu não tenho tanta profundidade de estoque de todas as peças. Então as que eu mais tenho eu coloco no full. E as que eu menos tenho eu embalo mesmo por minha própria conta, mas ajuda muito, porque não fica tão sobrecarregado o operacional. Então eu consigo embalar poucas peças, porque não é tudo que tá lá. E aí você envia esses produtos que tem curva A por exemplo, pro galpão da Shein, pro galpão do Mercado Livre? Seria isso? Eu apenas só do Mercado Livre. Ah, sim. Entendi. E aí tem essa curva A. E hoje você pode falar um pouco sobre esses produtos? É um produto só? São 2, 3 produtos que tem mais saída? 2 produtos que tem uma boa saída, que é uma calça wide leg preta e uma wide leg escura, da marca da Sawari. Elas duas vendem muito bem, como se fosse água. Sim. E como você faz hoje para conseguir posicionar o seu produto ali no marketplace? Porque é bem difícil, né? Você conseguir posicionar os produtos para que possa sobressair sobre os concorrentes, sobre a concorrência, para você conseguir vender esse produto.
Sim, com certeza o passo importante é entender muito bem do algoritmo. E no início eu não entendia, então é tudo teste. Eu acredito que a base de ter sucesso no online é fazer testes, não ter dó de testar as estratégias que eles disponibilizam para a gente, vendedor. Então, usar bem as palavras-chave dos títulos, uma boa descrição, o básico bem feito, eu acredito que é um ponto bem importante. E você faz somente no orgânico dentro dos marketplaces ou você também faz o ADS ali para poder performar aquele seu anúncio? Eu faço o Ads também. Muito importante, porque escala melhor o negócio. E aí você faz sozinha mesmo ou tem alguma agência, alguma pessoa que faz ali para ajuda nessa questão dos impulsionamentos? Eu sozinha junto com um amigo que é parceiro também de negócio do mesmo ramo. Então, ter essa conexão me ajudou muito também. Então, a gente se ajuda bastante nessa parte de ads, nessa parte de vendas online. Legal. E hoje, para uma pessoa que trabalha ali com moda feminina, ou que gostaria de começar, qual é a dica que você pode dar para ela no sentido de plataforma? Hoje, qual que é a melhor plataforma para você e o porquê? Para as pessoas que querem começar, o porquê que essa plataforma é boa, na sua visão? Sim. Acredito que a melhor plataforma no momento é a Shopee, porque ela disponibiliza muitas ferramentas para nós vendedores conseguirmos alcançar mais vendas, como por exemplo, na Shopee tem Live Shop, tem marketing de afiliados muito forte, o pessoal tem muitos afiliados ganhando muito dinheiro, sem ter estoque, então isso é muito bacana, você não precisa investir em estoque para ganhar bastante dinheiro. Só divulgando os produtos. Então, a Shopee veio muito forte nesse sentido. E também tem ads, tem outras estratégias que é bem legal. Certo. E hoje, a Shopee é o seu principal canal de venda na sua loja? Sim, ela conseguiu passar o Mercado Livre. Porque eu iniciei no Mercado Livre, né? Aí a Shopee conseguiu passar, assim, 90%. Nossa, muito bom. Foi um... Foi um marco muito rápido, assim, da Shopee. Um crescimento muito avançado. Né? A maioria das pessoas que a gente conversa, eles falam que o Mercado Livre sempre é o principal. Mas isso é bom, né? Até porque pelo nicho, né? Porque como é roupa feminina, eu acredito que o pessoal está aderindo mais esses produtos de recompra, né? De recorrência. Por exemplo, cosméticos, roupas... produtos que a gente consome com mais frequência, eles acabam comprando nesses outros canais, Shopee, até mesmo o TikTok, né, que agora tá tendo essa plataforma ali de vendas. Isso. E a Shopee também, ela dá muitos cupons, né, para os clientes. Então, por exemplo, eu vendo uma peça a R$152, que é a calça da Sawari. Teve cliente que conseguiu comprar por R$66 usando as moedinhas, os cupons que a plataforma dá. Legal. E como que você pode falar assim sobre... o percentual que as plataformas cobram ali do cliente para vender de cada uma para você no seu nicho de moda, por exemplo, o Mercado Livre ele me cobra X e ele é bom por isso, a Shopee X e ele é bom por isso, para as pessoas entenderem, né, a diferença de cada plataforma e estratégia que elas podem usar também. Certo, eu vou falar do Mercado Livre e da Shopee, a comparação entre as duas. Tá. O Mercado Livre eu iniciei, né, e vendia super bem lá. E aí o frete do Mercado Livre eu acho bastante caro, que é R$22 por peça. E eles dão frete grátis, mas o vendedor que paga. E é 14% para vender no Mercado Livre. E a Shopee, ela já não cobra frete do vendedor. Eles bancam o frete. Então, 100%? Sim, 100%. Legal. Então o cliente consegue ter um valor muito mais baixo na peça. A mesma peça que eu vendo no Mercado Livre... eu vendo na Shopee muito mais barato. Então, o cliente consegue comprar com mais facilidade. Sim. E por que tem essa diferença de valor? Que uma plataforma o valor é mais baixo? Porque é o mesmo produto que você revende. Por que eles fazem isso? Te dá cupom para você vendedor? Como funciona? A principal diferença é porque eu estipulo uma margem para mim, uma margem mínima. Então, eu consigo dar um valor mais baixo na Shopee porque eles não cobram frete. O frete tem um peso muito grande, porque o frete que o Mercado Livre cobra dos vendedores é muito alto. Então, eu consigo ter uma margem melhor por causa disso. Sim. E não tem compra mínima. Se a pessoa na Shopee comprar ali R$50, R$30, ela já ganha frete grátis também? Ela ganha frete grátis a partir de R$10. A partir de R$10? Nossa, muito baixo. Assim, eu pergunto isso daí como leigo, porque eu não uso Shopee, não compro lá. E então por isso que eu tô fazendo essas perguntas, mas muito bom. Isso é válido para as pessoas que querem começar, né?
Porque aí é uma plataforma que ajuda vocês vendedores e você tem realmente essa percepção que é uma plataforma que está ajudando mais os vendedores em comparação com o Mercado Livre, ou até mesmo com a Shein? Com certeza. A Shopee ela ajuda muito os vendedores porque elas dão benefícios para nós vendedores, como moedinha, se a gente faz uma certa quantidade de live, a gente consegue moedas para distribuir nas lives e conseguir alcançar mais vendedores, mais clientes. Então, isso que é muito legal. Eu acredito que hoje em dia o Mercado Livre está muito ultrapassado nessa parte de marketing. Eles não investem forte em marketing de influência, que é o que está super em alta hoje. Tanto o TikTok veio super forte aí, né? Sim. Com marketing de influência. E a gente também, eu quero migrar para lá também logo mais, porque lá tá bem legal. E o Mercado Livre se perdeu ali na mesmice, digamos. Sim. Não, eu concordo, isso é muito forte para você, dá até um corte, hein? O Mercado Livre tá ultrapassado, né? Muito bom. Mas... Não, eu concordo com isso daí, porque eu tava vendo uma matéria, se eu não me engano, essa semana, que eles em 3 meses já têm 50 mil lojistas e tem mais de 500 mil pessoas divulgando os produtos. Meu, é muito avassalador. Eles já passaram mais de 1 bilhão em vendas em 3 meses. Sim, eu também vi. Então, assim, meu, é um crescimento absurdo. O Mercado Livre, se eu não me engano, acho que é uns 12 bilhões por ano, mais ou menos, que fatura no Brasil. Então, assim, os caras já fizeram 1 bilhão em 3 meses, meu. Pra passar isso daí é muito rápido. Sim, ano que vem já tá brigando ali de ponta a ponta. Veio fortíssimo. Acho que é o único pra concorrer forte com eles é a Amazon hoje em dia e o TikTok Shop, porque tá bem forte. Não, legal. E falando, hoje, como funciona essa questão de live ali na Shopee? Como vale a pena? Como que é o resultado para você? Você realmente tem efetividade nas vendas quando você faz uma live em comparação em somente deixar o produto ali no seu marketplace, na sua loja, dentro da plataforma? Eu comecei nas lives não faz muito tempo, mas já consigo ver os resultados, porque o cliente vendo o produto assim ao vivo, a gente pegando no produto, ele consegue enxergar mais valor no produto e consegue ver melhor a textura, a cor, a qualidade. Às vezes eu recebo algumas perguntas no chat que, é preto mesmo, é escuro mesmo, porque às vezes o relance de luz da foto não fica muito claro. Então, na live ele consegue ver muito melhor. E tem uma duração... por exemplo, no TikTok tem o mínimo ali de 1 hora, né? Que você tem que fazer a live para ela poder performar, poder entregar resultados melhores. E como que é na Shopee? Ela pode ser um tempo menor ou tem que ser acima de 1 hora? Eles falam que o mínimo é 10 minutos, mas na prática, como eu estou fazendo com mais frequência as lives, eu vejo que a partir de 30 minutos é um tempo legal. De 30 minutos a 1 hora é um tempo muito bom, porque eu estou bastante disposta, então eu consigo... E vem bastante gente... pra live, então é um tempo legal que eu considero bacana. E hoje tem algum horário? Tem os horários específicos que vendem mais? Qual horário você escolhe? São quantas vezes por semana? Eu faço 3 vezes por semana as lives e uns horários legais que eu vejo é das 9 às 10 e das 10 às 11. Então, às vezes eu faço... Na parte da manhã? Não, na parte da noite mesmo. Porque o pessoal tá em casa já, né? Já chegou do trabalho. Então, tá mais assim, tranquilo pra mexer no celular. Legal. E tem um link pra pessoa comprar ali diretamente quando você faz a live. Você consegue disponibilizar pra ela um cupom pra ela comprar diretamente na live? Ou é a própria plataforma que disponibiliza isso? Sim, quando eu tô fazendo a live, eu coloco na sacolinha os produtos e eu vou linkando de acordo com o produto que eu vou mostrando na live. E é legal porque a Shopee, ela dá, sim, alguns cupons. Então, isso não sai do bolso do vendedor, o que ajuda muito. Então, a Shopee veio forte por causa disso também. E, às vezes, o vendedor também pode dar o cupom que quiser. Então, e se juntar o cupom da Shopee com o do vendedor, sucesso, fica muito show. E teve alguma live que você fez aí que foi a que você mais vendeu? Você pode falar o número aí pra gente de quantas peças você conseguiu vender? Como os produtos que eu trabalho de ticket alto, né, médio para alto, não teve tantas vendas assim por enquanto, porque eu ainda tô fazendo, né? Eu tô no começo das lives, mas teve uma que teve 10 vendas e eu achei bastante porque é um ticket alto, né? Médio para alto. Então,
um tempo, por exemplo, que eu fiquei na live 1 hora para ter 10 vendas, para mim foi um resultado muito legal. Não, sim, exatamente. E tem muito isso, né? Não sei qual que é a sua percepção em relação à questão, porque o pessoal fala, o público da Shopee é um público mais classe C e classe D, que compra ali coisas mais baratinhas. Como que você lida em relação a isso? E como você disse que seu ticket é um pouco mais alto e você consegue vender bem ainda dentro da plataforma, como que você vê essa mudança de comportamento? Você acha que as pessoas estão comprando, novos públicos estão comprando na Shopee agora? Como que você vê isso em relação à sua marca? Muito interessante essa pergunta, porque no início que eu estava começando a vender na Shopee, eu achei que não ia dar certo, porque as minhas peças são de marcas mais altas, então eu acreditava nisso, né, que vendia poucos produtos mais baratinhos. Mas quando eu coloquei as peças lá, começou a ter as vendas, eu percebi que estava tendo uma mudança muito forte de público na Shopee. Porque com os cupons, eles ficam curiosos para testar a plataforma, tanto que a Shopee é divulgada até mesmo nas novelas que tem em TV aberta, é em todo lugar. Então o pessoal fica procurando as peças. E quando a pessoa procura no site próprio da marca, por exemplo, procura na Sawari, na própria Biotipo, as peças são muito mais caras. Consegue ficar bem mais barato na Shopee por causa dos cupons que eles dão. Então vale super a pena para o cliente. E ele acaba comprando bastante lá. Não, muito bom isso. E você tem alguma estratégia que você faz para a pessoa voltar a comprar com você? Como que você faz? Porque assim, o Marketplace é muito bom que você consegue ganhar escala, né? Mas muitas pessoas falam que vendem, que é difícil você reter o cliente, porque você não conhece o cliente, né? O cliente é um comprador ali da sua loja, ele não realmente é o seu cliente, porque ele pode comprar hoje de você, amanhã de outra pessoa. Mas como que você tem alguma estratégia que você faz para poder que as pessoas continuem comprando ali de você? Tem algo que você possa fazer em relação a isso? Sim, eu acredito que o maior diferencial nisso é ter vários produtos diferentes, diversificar produtos. Porque se a pessoa compra uma calça preta do modelo wide leg, ela vai querer talvez depois uma skinny no modelo preto. Então, ter vários produtos na medida do possível dentro da realidade do negócio. Sempre investir em novos produtos. E você tem uma média ali de produtos que você tem hoje, que você trabalha? Tem mais ou menos uns 50. 50 produtos. É um bom número. E é difícil você ter esse controle de peças, né? Porque se você tem 50 produtos, se for pegar os tamanhos P, M, G e GG, um exemplo, você já tem que ter ali uma profundidade de estoque. Já 200 peças, né? Então, como que você lida com essa relação? Essa daqui sai mais P, essa peça sai mais G. Como que você lida com essa relação dos tamanhos para poder comprar ali da maneira exata e não faltar o estoque, né? Sim, eu separo as peças por modelo e tamanhos. Então eu deixo nas prateleiras assim, então fica muito visível para eu poder ver, e eu também anoto em uma planilha no computador. Então eu consigo ter esse controle mais visual mesmo. É mesmo que visual. Então quando eu percebo que uma peça tá faltando, tá ficando pouca, eu já peço reposição delas. Certo. E hoje falando um pouco sobre a parte de entrega, como que você vê que a entrega ela é tão importante para o seu negócio em questão de prazo, né? Porque o cliente cada vez mais ele quer receber ali os produtos mais rápido na casa dele, ter essa urgência ali de compra. E hoje, se você puder falar um pouco sobre a parte da entrega, e você é cliente da J3, né, que é um dos nossos patrocinadores, como que a J3 te ajudou também nessa questão da entrega rápida para a Shopee, para o Mercado Livre? Sim. Nós estamos em um mundo muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, então as pessoas estão imediatistas também. Então, quando eu compro uma peça, eu quero que chegue rápido. Então, a satisfação do cliente quando a peça chega rápido é muito legal, porque ela ganha um senso de importância e de urgência que ela buscava. E a J3 ajuda muito nisso, porque eles trabalham com excelência, né? Até o momento que eu estou com eles. Então, o cliente se sente mais exclusivo. Sim. E quanto tempo você já está com a J3? Desde o começo, desde 2022. Certo. E você viu essa crescente ali nas vendas quando você começou a oferecer uma entrega no mesmo dia, uma entrega mais rápida? Como que foi para você esse crescimento com uma entrega mais urgente ali para os clientes? Sim, legal. Eu percebi sim um aumento de vendas, porque o pessoal que é de São Paulo, né, que é a região de São Paulo que abrange a entrega no mesmo dia, eles sempre vão optar em comprar no mesmo dia. Então isso aumentou consideravelmente as vendas. Não, muito bom. E falando sobre novos canais e plataformas, você pensa em algum momento vender
os produtos em ter um e-commerce próprio, ou até mesmo ter uma marca própria sua, com a sua própria identidade, com o seu próprio desenho? Sim, eu tô no caminho, inclusive, para isso, porque eu estou no processo de registrar a marca no INPI. Então já dei início no processo e é um grande desejo mesmo fabricar as próprias peças, fazer um e-commerce próprio, para ter mais diversificação, tanto de produtos quanto de canais de vendas. E já tem um nome, vai ser o mesmo nome? Você já pode falar pra gente, não pode ser segredo ainda? É o mesmo nome, porque... Deixa eu explicar um pouquinho sobre Sim. o nome. Belle Ruby. Belle de beleza, que traz esse senso de beleza. Rubi é uma joia preciosa. Então, as mulheres que têm... Que são belas. Então, junta o diamante, que é algo valioso. Muito então, bom. É isso que a gente preza. Não, gostei, muito bom o nome. E como que tá esse processo para você criar a sua própria marca? Porque é diferente, né? Quando você vende o produto ali já tem uma marca construída. E como você pensa, quais estratégias você já está pensando e para quando você pretende lançar essa marca, lançar esse novo negócio? Sim, o registro de marca na INPI tem prazo de 1 ano. E como eu fiz recentemente, falta mais ou menos uns 10 meses aí para ficar pronto. Sim. Então, desde agora eu estou começando a estudar sobre as estratégias de marca própria, que com certeza a maior, na minha opinião, é marketing de afiliados. Investir mesmo nos criadores de conteúdo. Por quê? Porque ele já tem um público consolidado. Então, as pessoas que estão ali têm muita conexão com esse criador de conteúdo e tem confiança. Então, se ele divulga um produto, o pessoal vai comprar. Sim. Porque já tem muita confiança. Eu concordo muito com isso e no evento que eu fui, que é muito bom até mesmo para você, vou fazer propaganda deles aqui gratuito, né? Que é o Marca Própria Day, que é o do Robson Galvão, não sei se você conhece. Não, nunca ouvi O falar. Robson Galvão, ele é o fundador da Gummy Hair, sabe aquela legal. balinha? Sei. Que era bom para cabelo das mulheres, para unha, então o evento dele, então foi um evento muito bom, foram 2 dias, sábado e domingo, foi no AMB. E muitas pessoas falaram, né? Grandes empreendedores, como eu disse, o da Nuvem Shop, grandes pessoas. E eles falaram muito, eles trouxeram grandes influenciadores, a Mari Maria, trouxeram a Mari Menezes também, e várias outras lá que eu não vou lembrar o nome. E eles falaram muito sobre isso, sobre a criação de conteúdo nessa parte dos afiliados, né? Porque a diferença, né? Eles citaram o quê? A diferença. Hoje o influenciador, que ele cobra somente a comissão para poder divulgar, geralmente ele não vai engajar tanto com o público, tanto com aquele produto, e ele não talvez vai ter o tanto empenho assim do que um afiliado, né? Porque o afiliado ele está ganhando sobre a produtividade. Então, se você divulgar essa caneca ali e você vender uma, você vai ganhar sobre uma. Se você divulgar e vender 1000, você vai ganhar sobre 1000. Então, é 100% meritocracia, né? Meritocrático. Quanto mais você divulgar, mais você falar sobre, mais você vai ganhar. Então, eles falaram muito sobre isso e as estratégias que eles usam ali de algumas marcas para poder vender no TikTok ou vender em outros canais que tem essa aderência, né? De comissionamento sobre as vendas, ao invés de pagar somente um valor. Quanto que é sua publi? É 10 mil, é 50 mil e eu te contrato ali, você faz alguns stories e pronto, sabe? Exatamente. Então, eles falaram muito sobre isso e foi muito legal. E eu acredito que esse é o futuro para poder avançar ali nas vendas online, né? Com certeza, porque o lojista precisa do afiliado e o afiliado também é ótimo, né? Um ótimo negócio para ele, porque ele vai se empenhar em vender muito para ganhar muito. É proporcional ao que ele vender. Sim. E quando você pretende lançar essa marca, já está estruturado, você vai fabricar as peças em algum lugar ou você vai comprar os tecidos para poder desenhar todas as peças? Por enquanto eu estou na parte agora de estudar os tecidos para poder ver. Ainda não está bem estruturado isso ainda, mas eu estou nesse processo. E tem algum nicho que você vai começar da moda feminina, por exemplo? É fitness, roupas mais sociais? Eu vou continuar no jeans, por enquanto, e vou expandindo para outras peças, como vestidos, peças assim, mas Hoje, assim, uma dica para o pessoal de casa que você pode falar, tivesse que começar do hoje, começar do zero hoje, talvez até como você já tenha começado. Qual é a dica que você pode dar para o pessoal que não tem dinheiro, que está trabalhando até mesmo no emprego ou está desempregado e gostaria de começar um negócio online desse jeito?
Qual é a dica que você poderia dar para a pessoa que não tem dinheiro e às vezes pensar, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer, não vai dar certo porque nada se constrói sem dinheiro, mas a gente vê que muitas pessoas começaram os negócios sem dinheiro, né? Sim. No meu caso, eu comecei com pouco dinheiro e eu trabalhava, né, em outro trabalho. Então eu pegava o valor do trabalho que eu recebia e investia nas peças. Então comece com o pouco que você tem, porque esse pouco depois vai virar muito. Claro que é importante para escalar, ter bastante, né? Mas no começo a gente não tem, então tem que ter perseverança e ter uma mentalidade de longo prazo para você se dedicar, ter certeza de que é aquilo que você quer e fazer acontecer, porque vai dar certo se você não desistir. Sim, muito boa essa dica. E na sua visão, o quão são os erros que as pessoas que começam a vender online, que tem esse sonho, né, de empreender, de criar o seu negócio online no e-commerce, que hoje é muito mais fácil, porque antigamente a gente teria que abrir uma loja, né, ou abrir uma loja no shopping ou no grande centro, que era caríssimo. Então hoje ficou muito mais democrático. E como que você enxerga que são os maiores erros das pessoas que estão começando, ou pessoas até que você conhece, que começaram, tentaram ali, aí viram que 1, 2, 5 meses não deu certo e já desistiu? Teve alguns exemplos desse que você pode citar, que você conheceu? Que eu conheci não, mas que eu vejo por aí, né, assim, um pouco mais distante, teve sim a questão da pessoa achar que é rápido, que você vai ganhar muito dinheiro rápido. E não é assim, e também a questão de você trabalhar pouco, né, porque você vai trabalhar muito e não vai ver dinheiro praticamente em bastante tempo. No início ali, principalmente, né, nos primeiros anos. Com certeza. Não, eu vejo muito isso, que as pessoas têm que ter essa perseverança, né, de continuar e ter essas metas, né, fazer aquele planejamento, né, eles falaram muito no evento, de você fazer o planejamento ali estratégico para 2, para 5, para 6, para 10 anos, porque aí você realmente vai conseguir investir tempo e esforço para que aquilo construa, como se fosse uma casa, né? Isso. Você compra um terreno ali, se você tiver muito dinheiro, você constrói aquela casa ali em até 6 meses. Você contrata 30 pessoas para trabalhar e o negócio vai rápido. Agora, se você não tem, se fosse só você construindo a casa, pode levar 5 anos, 10 anos. Mas você tá vendo ali a projeção dela, você já desenhou a casa que você gostaria, né? Então acho que é muito isso, é você colocar no papel para que você possa ver o futuro e desenhar aquilo que você está planejando e ter um planejamento diário para você cumprir aquilo, né? Isso. E hoje, assim, uma mensagem que você acredita que você poderia passar para o pessoal como dica de vida mesmo, e a pessoa que gostaria de empreender, de começar, sabe? Qual é a mensagem que você poderia passar para elas? Construa uma mentalidade de longo prazo e de riscos, de correr risco, porque tudo na vida é um risco. E nesse meio de empreendimento, com certeza, isso é um ponto bastante importante. Correr riscos calculados na medida do possível e ter perseverança. E se você pudesse ali, a sua trajetória nesses 3, 4 anos com marca, com a sua loja, se você pudesse resumir ali em uma frase ou em pequenas palavras, quais seriam? Aprendizado, acredito, porque é uma constante. Desde o início até agora, eu sempre estou aprendendo coisas novas. Tanto com as pessoas que eu tenho conexões de networking, quanto eu mesma no meu crescimento pessoal. Então, aprendizado, eu acredito que resume muito bem isso. Sim. E tem algum canal para as pessoas que querem conhecer melhor a sua marca? Tem Instagram ou até mesmo nas plataformas do Mercado Livre, na Shopee? Como que elas podem conhecer melhor sobre a sua marca, sobre o seu negócio? Sim, tem o Instagram da Belly Ruby, que é Belly Ruby assim, escrito tudo junto, com underline embaixo. E também nas plataformas como a Shopee e o Mercado Livre, se você escreve Belly Ruby, vai aparecer lá todos os nossos produtos. Certo. E para as pessoas que querem acompanhar um pouco da sua trajetória, que você possa ajudá-las a construir aí uma marca, construir uma loja online, qual é o seu Instagram, pessoal? É Camila Santiago DT, tudo junto. Legal. Camila, muito obrigado então por todas essas dicas, espero que você tenha gostado de participar do nosso podcast e que você possa crescer no seu negócio, possa avançar cada vez mais e que você inspire outras mulheres a tomarem atitude e a empreenderem, igual você fez. Muito obrigada pela oportunidade. Empreendedores, chegamos ao fim de mais um podcast do E-Commerce em Rota. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo e tenham gostado também das dicas. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mande para as pessoas que você conhece sobre todas essas dicas e sobre a história da Camila e da Belly Ruby.
O nosso Instagram é @e-commerce em rota e o meu Instagram também @lucasrochemídio. Até o próximo episódio.